Fala, investidores, Roberto Demoura do canal Dinheiro na Prática, uma satisfação estar falando com vocês, tá? Em mais um vídeo do canal, o terceiro vídeo da nossa sequência focada em intermediação imobiliária, onde a gente vai estar mostrando aqui na prática toda uma operação de venda de um imóvel de terceiro, seja de construtor ou seja de cliente, né, pessoa física, mas a gente vai intermediar, ou seja, a gente vai ganhar uma comissão por conectar duas pontas, igual eu já comentei lá atrás no vídeo anterior, o vendedor e o comprador. E é isso, e a gente no meio ganha essa comissão pela informação. Claro, tem todo um serviço que é feito, da venda, do suporte, da segurança, né, de análise de risco para as duas partes, mas ainda assim a gente vende a informação, como eu já comentei anteriormente. Então, pessoal, roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal, nesse vídeo agora, tá, eu vou mostrar como fazer a seleção de imóveis de qualidade para serem vendidos, ou seja, imóveis que atraem os clientes para converter venda. Roberto, esses imóveis são só os imóveis que eu vou vender? Não. Você sempre tem que ter uma carteira de imóveis de apresentação, que são o chamariz, que são imóveis, né, que o cliente vai te chamar para tirar uma dúvida, para ver o que é, para entender. Por exemplo, lá você tem um imóvel que a entrada é R$10 mil e o parcelamento é 120 vezes, com um reforço pequeno. Às vezes o cliente ele não quer comprar aquele imóvel ali, mas ele quer um outro com uma condição semelhante. Mas aquele chamariz é o que faz ele conversar com você. Tem que pensar o seguinte, tá? Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, tem corretor mandando material para os clientes, direto. Eu sou o corretor e hoje eu recebo de corretores, que eu acho que coloca na lista de transmissão, esquece que eu sou corretor, enfim, e eu recebo material e eu vejo quanto que é enviado. Então, dois cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, para não mandar mais do mesmo, tentar se destacar nesse monte de anúncio, e também para não encher o cliente demais. Porque às vezes tem cliente que simplesmente, pô, esse corretor não para, mandou de manhã, mandou de tarde, mandou de noite, pá, bloqueia. Tu perdeu esse contato, perdeu essa conexão. Em relação à questão da seleção de bons produtos, tá? A gente tem que entender duas coisas. Primeiro, tem, né, uma questão de obrigação do corretor, por um lado, de selecionar bons produtos na questão de segurança, boas construtoras, produto não é correto, não vender nada que esteja enroscado, com documentação enrolada, ou daqui a pouco, né, que seja de procedência duvidosa. Claro, salvo exceções que o cliente tenha ciência. Por exemplo, um terreno que está em inventário, está sendo feito em inventário, mas os herdeiros querem fazer uma venda em reserva, já deixar o imóvel reservado para alguém, né? Mediante um sinal, alguma coisa que deixe vinculado, e tá todo mundo ciente disso. Beleza, quando sair a documentação final, aí sim a venda vai ser executada. Mas tu não pode vender daqui a pouco um imóvel que está em inventário, um imóvel que está em uso capião, um imóvel que está enrolado de algum jeito, né, em área invadida, sem ciência do comprador. Senão isso vai dar rolo, né, e vai se incomodar. Mas, tirando toda essa parte de organização, de responsabilidade legal, tudo isso, né, tem a parte de atrativo, ou seja, o doce para abelha. É isso que você tem que focar agora, tá? Porque assim, uma coisa que eu vejo esse corretor, quando entra na corretagem, tá? Eles se preocupam muito, às vezes, com o teórico. Porque isso, papapá. Às vezes eu vejo corretor assim, que ele se apega em tudo que é problema e não foca no objetivo que é a venda. Então, assim, você tem que fazer um filtro, certo? Mas, ao mesmo tempo, você tem que selecionar um produto que seja atrativo. Vou te dar um exemplo. Pode ser a melhor construtora da cidade. Se ela não tiver preço, se ela não tiver condição, por mais que ela tenha nome, por mais que possam ter clientes que comprem pelo nome, o teu público diminui. O apartamento vale 2 milhões, a construtora está vendendo por 2 milhões. A condição de parcelamento é 24 vezes e a entrada é de 50%. Raramente você vai ter assim uma busca desesperadora por esse produto, porque é um produto normal. Vai ter o cliente que vai ver o produto, vai gostar da construtora, da segurança, do imóvel e vai comprar. Mas para você que está caçando o cliente, para você que quer mandar algo diferenciado do que os outros corretores mandam, não é esse produto que você tem que mandar no primeiro contato. Salvo exceção quando tu já está procurando alguma coisa para o cliente específica, né, que se encaixe na situação. Então é isso, não mandem mais do mesmo, tá? Mandem produtos diferenciados e agora a gente vai ver como selecionar bons produtos, tá?
Primeiro de tudo, a gente já fez a lição inicial, onde eu dei uma introdução e onde vocês entenderam como captar imóveis, tá? Onde vocês vão procurar, com quem que vocês vão falar, é pegar o telefone, é fazer ligação, é pegar o WhatsApp, é mandar mensagem. Beleza, Roberto, tô recebendo imóveis. Agora vamos selecionar. Eu separei 6 produtos, tá? Que eu recebi para vender. Eu vou passar para vocês o porquê que eu escolhi eles e por que que a gente vai trabalhar eles, tá? Roberto, a gente vai vender só esses? Não. A gente vai usar esses para atrair. Vai ser o mel da abelha. Mas a gente também tem que estar ciente, a gente também tem que estar conhecendo outros produtos. Vou dar um exemplo. Desses produtos que eu separei, nenhum deles é alto padrão. Mas daqui a pouco um cliente meu recebe, eu vejo que ele quer comprar nessa condição, mas ele quer uma coisa um pouco melhor. Daqui a pouco eu tenho que saber onde encontrar, onde procurar, pelo menos caso não souber onde produtos ter. Então você tem que ficar ligado nisso, tá? Também em outras situações. Mas vamos focar nessa daqui agora, porque senão a conversa vai muito longe. Só um adendo aqui, tá? Tudo que eu tô passando aqui de informação é informação real. Construtora real, apartamento real, tá? O número do apartamento, tá? Eu fiz questão de colocar justamente para vocês verem que o que eu tô passando são números, vocês podem pegar a tabela da consultora e comparar, que é isso, tá? E negócios reais. Se você que tá vendo, daqui a pouco fala assim, pô, esse negócio é bom, quero comprar, me chama que vai que a gente dá negócio. Só que provavelmente, como esse vídeo está sendo gravado em 2025 e só vai ser lançado em 26, já vai ter vendido. Mas me chama que a gente vê alguma coisa semelhante. Negócio é fazer negócio. Então vamos lá. Produto 1, tá? Construtora Porto Valente. Uma construtora boa, uma construtora nova na cidade, mas o proprietário tem um histórico ali financeiro legal e tal, beleza, né? Esse prédio, ele já está construindo. Então é um prédio que hoje, querendo ou não, em termos de segurança para o cliente que compra, ele não está comprando uma coisa que ainda vai sair do chão, já está acontecendo. Então, show de bola. Previsão de entrega é dezembro de 26. Fechou. Apartamento 11º andar, 1101, tá? Tabela da construtora, R$ 1.049.000, tá? Eu tenho uma unidade de um cliente que ele não é o permutante, mas ele comprou de um permutante. Então, assim, ele fez a negociação e tal ali. Essa unidade, ela estava sendo negociada por 681 mil para o cliente e 725 mil o valor total. Roberto, como assim para o cliente total? Quando vocês forem apresentar o produto, né, para os clientes compradores, cliente que eu digo ali, tá, o 681 é o vendedor, no caso. E a gente quer com comissão com tudo 725. Quando eu falo de valor para o vendedor e valor, né, total com comissão, você tem que entender o seguinte: quando vocês vão agenciar um apartamento, ô, seu fulano, quer vender um imóvel e tal, você tem que perguntar, tá, é 500 mil, mas com comissão ou sem comissão? Ah, não, é sem comissão. Você tem que botar o valor da comissão em cima. Se a comissão for 5%, 25 mil. Se for 6%, 30 mil. E assim por diante. Ah, Roberto, eu não perguntei, daqui a pouco eu anunciei, daqui a pouco o vendedor falou que era sem a comissão. Tenta ajustar com ele, se você já ofereceu, mas por isso que é importante é pegar o máximo de informação antes para evitar problema, tá? Outra coisa, manter os imóveis atualizados. Às vezes o proprietário aumentou o valor e não te avisou, mas um ponto, tá, que eu falo aqui, não se apeguem muito também nessa questão assim, ó, do valor que o proprietário quer, porque eu sempre falo, uma coisa é tu chegar pro seu João e falar, seu João, quer vender o apartamento? Opa, vê, 700 mil. Então tá, seu João, vou trabalhar, vou anunciar. Outra coisa é tu chegar pro seu João e falar, seu João, tô com um cliente hoje, ele quer pagar 550 mil no seu apartamento. Nossa, mas 550 mil não dá. Mas é à vista, seu João. Seu João às vezes tá comprando alguma coisa, ele vai pegar esses 550 mil e vai jogar lá, e ele vai ganhar dinheiro também, porque lá ele tem margem. E às vezes o negócio fecha. Então não se limitem ao preço inicial. O cliente pediu 700, tem proposta de 600? Ah tá. 500? Ah tá. Ah não, pediu 600, ofereceram 200? Aí, né, tá sem noção o negócio não vai dar certo, nem adianta. Mas não fiquem muito travados se, não, ele quer 600, eu tenho que entregar 600. Pensem que o cliente, o vendedor, quando for um cliente, o vendedor, ele sempre pode estar precisando do dinheiro e de facilitar a negociação. Então vamos lá. O vendedor, ele quer 681 mil para ele, na seguinte condição, 272 mil de entrada, esses 272 mil eu já estou incluindo a comissão, então o valor final vai dar 725 mil. 272 mil de entrada, incluso comissão, mais 5 anuais de R$ 90.577,02. Roberto, por que esse valor é quebrado? Porque esse vendedor, ele reajusta as parcelas dele conforme o CUB, porque o prédio ainda está em construção. Então eu sei que eu já peguei o valor dos reforços em CUBs. O que são CUBs? CUB é uma unidade de medida usada para medir a valorização imobiliária em cima do metro quadrado da construção civil. Então, por exemplo, o CUB esse mês o valor é 2.900 uns quebrados. Mês que vem ele vai para 2.900 uns quebradinhos, entendeu? Ele sempre reajusta alguma coisinha, 0,3, 0,5, 1%.
20%, depende do mês. É um índice que ele corre bem baixo. Na pandemia o aumento foi bem forte, depois agora ele equilibrou. Já aumentou, né? Tinha para aumentar alguns dias, agora você faz aquele ajuste mensal normal. Mas ele tá assim correndo abaixo da inflação normalmente, tá? Então vamos lá. Pelo vendedor, pelo cliente, pelo terceiro, é esse valor de entrada mais as 5 anuais. Incluso comissão, R$725 mil total. Beleza, Roberto, essa é a proposta dele. O que a gente tem além da construtora? A construtora hoje, se a gente pegar a unidade 701, que é uma unidade mais baixa do que a 1101, na tabela da construtora tá R$1.049.803,20. E a condição da construtora? 20% de entrada e o saldo em 60 vezes e mais 5 vezes anuais. Qual que é a diferença aqui? Primeiro, no da construtora, a gente está falando de mais de 300 mil de diferença do valor de venda. Segundo, a condição de pagamento da construtora para o vendedor é a mesma, 5 anos, 60 vezes mais 5 anuais ou 5 anuais na do vendedor. Só que na do vendedor a gente não tem as parcelas anuais. Então se a gente for pensar no público do agro, no público, né, que às vezes que se organiza muito melhor, não só o agro, mas empresários, enfim, outros, que são até mesmo corretores, né, que tem uma perspectiva mais anual do que mensal, que não tem um ganho mensal fixo, é mais fácil pagar anual o pagamento, um reforço só, sem ter mensal, do que ficar pagando aquele picadinho mensal mais o reforço anual. Então essa possibilidade que a gente tem de vender a 324 mil abaixo da construtora em 5 anuais, que é a mesma coisa da construtora, só que sem parcela mensal, já facilita a nossa vida. Outro ponto, tá? Esse apartamento, o vendedor, eu sei que ele pagou quando ele comprou na faixa de uns 100 e poucos mil, mais ou menos, de entrada, e ele ficou devendo sal. O que acontece? Ele está vendendo para fazer uma cessão de direito e transferir essa dívida para alguém. Então, como a entrada dele foi de 100 e poucos mil só, ele tem uma margem hoje, claro que é onde está o lucro dele também, a questão de comissão imobiliária, mas daqui a pouco para dar um desconto ou outro. Ainda mais se ele quiser passar esse imóvel para frente, para evitar ter que pagar os próximos reforços. Porque é uma coisa que você sempre tem que pensar, tá? Quando vocês têm um vendedor que está vendendo um imóvel, que ele ainda está pagando, quanto mais coisa ele tem que pagar, pior é para ele. Então, às vezes, tu vai pegar para vender, ele quer X o valor, quer 600 mil, né? 200 mil de entrada e 400 mil parcelado. Mas daqui a pouco tá chegando um reforço de 100 mil que ele tem que pagar. Daqui a pouco tu faz uma proposta para ele pagando 150 mil e já assumindo o reforço novo, ele entrega, para não precisar ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o reforço. E quanto mais reforço ele pagar, quanto mais parcela ele pagar, maior vai ficando o valor que quem for assumir essa dívida dele vai ter que botar na mão dele, porque ele tem mais dinheiro já investido, quitado, de parcelas quitadas. Então tem todos esses pontos que você tem que estar ciente, tá? Eu tô me estendendo um pouco mais nesse primeiro produto para explicar alguns pontos para vocês aqui que são bem importantes. Então vamos lá. A gente ficou abaixo do preço da construtora, a gente tem o parcelamento anual, e é isso, o cliente vai ver uma vantagem, e o nosso prazo de entrega é curto, é 2026, a gente está em 25, final do ano que vem. Prédio já construindo, passa confiança, show de bola. Detalhe, tá? A nossa linha de entrada aqui, 272 mil, é alto esse valor. Para um cliente que é aquele cliente que ele é o investidor, mas o investidor que não quer botar muito dinheiro, ou do uso que não está com muito dinheiro para entrada, e quer mais o saldo, é pesado. Mas se a gente for analisar que a gente está falando de 324 mil abaixo da construtora, mesmo que a construtora vai dar desconto para alguém, ainda assim a gente está bem longe deles. Se a gente for falar de 324 mil, e se a gente for falar de um prédio que já está em andamento, é bom negócio para quem tem um pouco mais de entrada, fechou? Então esse é o nosso primeiro produto. Outro ponto positivo dele, tá? Localização. Vocês estão vendo na tela agora, ele em linha reta, ele dá quase 600 metros do mar, 586 metros. Quando você for falar para o cliente, nunca vai falar quase 600 metros do mar, vai falar o quê? Aproximadamente 500 metros do mar. Por quê? É 580. Então a gente está aproximado de 500. Entendeu? Mas os 600 está mais perto. Mas é a jogada que eu vou explicar depois. Tudo é psicológico. Outra coisa, a gente está falando em linha reta, como vocês estão vendo. Essa linha reta, ela ignora a BR e ignora tudo. É como se estivesse voando. Se tu for passar para o cliente uma metragem exata de percurso, para ser claro para o cliente, tu vai passar 877. Por quê? Tem que sair da rua do prédio, entrar na rua que é mão ali, ou mesmo que vá a pé, tem que entrar naquela rua ali, subir onde tem o viadutozinho da BR, para poder passar por baixo da BR, para estar na praia. Então a gente aumentou em praticamente 300 metros. E isso é bem importante, tá? Às vezes tem construtora que faz catálogo 200 metros do mar, mas o cliente vai ver com você, pô, mas isso aqui não dá 200. Então assim, tudo é para quem você está oferecendo, quando e como você está oferecendo. Então se tu está passando para um cliente hoje uma informação real, em loco, vamos dizer assim, uma informação que tu quer ser o mais claro possível, passa a informação de percurso. Mas
passe também a reta. Porque quando fala pro cliente, 500 metros em linha reta, ou se for pela rua ali virando, tal, por causa das mãos, vai dar 800. Mas o cara pensa que não, linha reta é 500, tô próximo do mar. É tudo psicológico. Então se atentem nisso. Outro detalhe, tá? Que é um ponto positivo para esse prédio, é o quê? O lazer. A gente nesse prédio, por isso até que a tabela dele é um pouco mais cara que normal, apesar de que a região tá tudo aproximadamente essa faixa, mas é um prédio que ele tem 2 andares de lazer. A gente vai ter um andar de lazer em cima das garagens, e mais um andar de lazer no rooftop. Então a gente tem mais de 1.400 metros de lazer, com tudo: sauna, quadra poliesportivo, espaço gourmet, piscina, salão de festas, tudo, brinquedoteca infantil, playground, pet place. Então é um prédio muito completo. A gente tem muita coisa ali dentro dele. Pizzaria também vai ter um espaço ali para pizza. Ó, vocês estão vendo agora, tá? Uma imagem na tela de vocês do lazer desse prédio. Então são quase 500 metros no rooftop, mais quase 1.000 metros no lazer em cima das garagens. Outra coisa, 490 metros e 980 metros é quase 1.000 e quase 500. Sempre fale assim, aproximadamente 1.000, aproximadamente 500. Sempre jogue para mais, mas sempre com a palavra aproximado. Você não está mentindo, você está dando uma média aproximada, entendeu? É isso aí. Estou me prendendo um pouco mais aqui nos detalhes, os outros eu vou falar mais rápido. Mas outro ponto positivo, apartamento frente rua. Hoje, um prédio desse ele tem 6 apartamentos por andar. Só que a gente tem 3 apartamentos frente rua e 3 lateral barra fundos. Hoje o apartamento de fundos ele não é aquele apartamento igual antigamente, né? Construíam parede com parede, uma janela de cara pro... Não, ele tem, né, 7 metros de distância para de cada torre, né? Entre o recuo ali do terreno, 7 metros de recuo. Você tem também a torre do lado, se for construir alguma coisa, algum prédio, também vai ter que ter esse recuo. Então, o proprietário ele tem uma margem de distância, ele não fica emparedado. Mas, claro, quando você vai vender, você falar que é um frente-rua, é muito melhor do que um fundos. Então ele é um frente-rua. Sol, ventilação, tudo é melhor. E a questão do preço, que foi o que eu já comentei, da condição de pagamento dele. Apesar de uma entrada alta, um preço bem abaixo da construtora. Quem compra já ganha dinheiro. Produto 2, tá? Esse produto é um prédio que vai começar a ser construído ainda, tá? Foi feita uma permuta no local. É uma construtora, Cabral Empreendimentos, é uma construtora também, né, que tem um histórico bom, tá fazendo frente Marco Perequê. É uma construtora relativamente nova, o responsável pela construtora, mas a família já é uma família tradicional da região. Então, o nome é um sobrenome e esse sobrenome acaba tendo, sim, um forte impacto, né, na região pra gente. Então, é uma construtora também interessante de se vender nesse sentido aqui. Roberto, as construtoras que você está falando, elas são seguras? Na avaliação que eu fiz para oferecer aos clientes, hoje sim, mas eu não posso prometer o amanhã. Daqui a um ano pode ser que a construtora dessa feche, daqui a 2 anos pode ser que feche. O negócio sempre vai ter risco. Só que se hoje eu pegar uma construtora para vender, que eu souber que tá mal e eu vender, aí sim eu tô sendo conivente com o problema. Mas se eu vender hoje e estourar o problema daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí eu não tenho o que fazer, porque tudo vai dar gestão como qualquer empresa. Eu posso ter um mercado hoje muito bem sucedido, eu posso fazer várias coisas erradas na sequência e daqui 6 meses eu não tô mais no mercado. Então vamos lá. Entrega da obra 2028 é uma entrega um pouco mais para frente, não é tão interessante porque o cliente ainda não vê o prédio subindo, ele ainda vai começar agora a construção, mas a gente tem condição de pagamento. Então vamos lá. Valor da construtora, 853 mil. A unidade 602 e 791 mil, a unidade 1404 hoje, tá? Em abril de 2025. Condição, 10% de entrada, mais parcelamento no negociar. 60, 80 vezes por aí. Condição que a gente tem do cliente, tá? Valor final, 645 mil. Já inclui o comissionamento. O custo dele, mais a comissão, né? Dentro das condições de pagamento. A comissão vocês sempre vão pegar da entrada, tá? Às vezes tem negociação, tem cliente que quer pagar um parcelado e tal. Condiciona em contrato. Já bota as contas bancárias em contrato, as parcelas para o vendedor pagar. Se vocês ficarem para receber de vendedor, infelizmente tem muito vendedor às vezes que é complicado. Então assim, ou coloca em contrato ou já recebe lá. E outra coisa, às vezes mesmo colocando em contrato, às vezes vai ter um distrato, o vendedor desistiu do negócio. Não vai mais pagar o restante da entrada. Às vezes fica no rolo, quando vê tu nem recebe o saldo da comissão. E o teu serviço tu fez, tá? Indiferente ao negócio cair, indiferente ao negócio não dar sequência, você fez a intermediação, você apresentou as partes, você fez o negócio. Então assim, a comissão é lei, a comissão tem que ser garantida. Sempre priorizem. Peguem arros, eu vou explicar mais pra frente, né? Façam um sinal, o que puder, já garanta a comissão, tá? Então vamos lá, tem 645 mil por parte do vendedor, já com a comissão inclusa, 853 mil por parte da construtora.
A gente tem uma margem em relação à construtora de R$208 mil em relação à unidade 702 e R$146 mil em relação à unidade 1004. Ah, Roberto, o desconto desse não é tão alto quanto do anterior, mas ainda assim é um bom valor. A gente está falando de R$200 mil de diferença da construtora, então assim, é um valor muito bom de diferença. A gente tem as unidades, tá? 702 e 1004. Por isso que eu usei como base as unidades 602 da construtora e 1404 da construtora, que era a mais baixa que eles tinham em relação à proximidade da que a gente tem, que é a 1004. Vamos lá. Qual que é a condição que a gente tem, tá, para vender essa unidade de produto 2, tá? 90 mil de entrada, saldo em 6 anuais, um ano a mais que o anterior, e é isso. Então a gente não tem parcela mensal, é só anual, é mais fácil as pessoas se programarem. E a gente está falando de 90 mil de entrada. E esse 90 mil de entrada hoje é a pedida inicial, porque eu sei que o vendedor hoje tem uma margezinha para queimar, que daqui a pouco a gente consegue uns 70, 80 mil de entrada. O vendedor hoje é um permutante, ele é permutante do imóvel. Então, na verdade, por isso que ele tem uma condição melhor que a construtora e um preço melhor que a construtora. Por quê? Ele deu o terreno em troca de unidades imobiliárias. Tá? Então é isso, tá? Apesar desse prédio ele ter um prazo de entrega mais distante, a gente tem uma entrada de 90 mil só, como eu já comentei anteriormente, até mesmo possibilitando, quem sabe, fazer um pouco menos essa entrada, a negociação com o proprietário, e a gente tem um parcelamento em anuais e abaixo da construtora. Aí outros pontos positivos, tá? Não só o preço. Localização. Esse é um prédio que ele está na principal do bairro Morretes, de Itapema, que é do lado de minha praia, que ele vai estar na principal, ali na primeira rua atrás da van, tirando a marginal, primeira rua ali, a primeira avenida, vamos dizer assim, que ele é próximo do mar. E a distância dele para virar para a rua que entra para o mar também é próximo. Então é um prédio que hoje em linha reta ele dá 470 metros do mar, é como se fosse hoje uma quadra-mar um pouco maior. Se a gente pegar a 319 da meia praia, hoje é uma quadra-mar e já dá, se eu bem dizer, 400 metros. E pela rua, a distância dele, virando na avenida e virando para passar por baixo da BR ali, né, e passar para a praia, a gente fala em 550 metros. Então é um prédio relativamente próximo. Para um prédio que não está numa zona de valor tão alto quanto a meia praia, cujo lançamento já é 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, depende do prédio, e para um prédio, um apartamento, 2 suítes hoje, com vaga de garagem privativa, com tudo, é uma boa localização, é um bom valor de entrada e é um bom desconto. Então é isso, tá? Localização muito boa. E outro ponto positivo, tá? Do lado dessa obra, como vocês estão vendo ali na tela, esse Miracle Garden é da mesma construtora e é um prédio que já está em pé, é um prédio que já está todo tijolado, um prédio que se mostra algo sendo feito da construtora, apesar desse que a gente está vendendo, ainda não está em pé. E eles também têm outras obras, como Frente Mar no Perequém, enfim, outras situações que também são favoráveis a mostrar como vitrine de produto. Outro detalhe importante, tá, que também é legal, chama atenção nesse prédio, o lazer dele é no rooftop, em cima, no último andar, como se fosse uma caixa d'água, vamos dizer assim. E a piscina, tudo é frente leste, sentido mar. Como ele está próximo do mar, o material dele de divulgação, o catálogo, tudo mostra uma vista mar. O do lado, que é da mesma construtora, hoje, se você subir lá em cima, você vai ver o mar. Então é uma coisa que chama muita atenção, porque o cliente, apesar de ele não ter um apartamento com vista mar, ele está num prédio onde ele tem um acesso à vista mar. Se ele for jogar uma sinuca na sala de jogos, se ele for no salão de festa, se ele for no espaço gourmet, chama atenção. O lazer não é um lazer muito grande, mas é um lazer bem colocado. Então é isso, condição de pagamento a gente está falando em 200 mil aproximadamente abaixo da construtora, é uma margem boa, condição de entrada boa, parcelamento anual bom, show de bola, tudo excelente. Outro produto, tá? Produto 3 agora que a gente vai estar trabalhando, unidade imobiliária residencial Positano, tá? Construtora IVIX, que na verdade é uma construtora que pertence ao grupo Russi Russi. O grupo Russi Russi é um grupo tradicional na cidade de Itapema, shopping Russi Russi e tudo mais, então assim, tem nome, vende o nome, isso é muito bom, tá? Quando tem tradição, vende a tradição, vende o nome, a segurança que passa. Então vamos lá, Positano é um prédio que o prazo de entrega dele é tardio, é 2028, também agora que vai começar a subir do chão, só que é um prédio que tem nome, como eu já comentei, e a questão de lazer, é igual aquele Vila Nova de Gaia que a gente viu lá no começo, são 2 andares de lazer, um embaixo e um em cima do rooftop. Então isso chama muita atenção, vai ter até mini mercado dentro. Então tu pensa, o cliente que está comprando hoje um apartamento desses, ele não é o cliente que está comprando meia praia de 2, 3, 4 milhões, mas ele também não quer um Minha Casa Minha Vida. Então ele quer entrar numa coisa que tem um padrão bom
né? Hoje, não sei se posso falar um alto padrão, mas seria um alto padrão, vamos dizer assim. Porque hoje, pelo preço que é vendido, pelos materiais que são entregues, ele é um alto padrão. Ele só não tá numa localização como a minha praia, como um quadra-mar, uma coisa assim. Mas ainda assim, o Morretes é uma localização muito boa. Ela é próximo do mar e tudo. Então, assim, hoje, na verdade, ele paga por uma experiência. Então, hoje, quando fala que tem 2 andares de lazer, quando tem um mini mercado dentro, quando tem uma marca boa, é isso que ele tá comprando. Outra coisa, tá, que eu vou comentar mais pra frente, mas eu prefiro vender planta do que pronto. Por quê? O pronto hoje é aquilo ali que o cliente tá vendo e deu. O planta mexe com o imaginário dele. Então ele olha hoje o catálogo, ele imagina o spa do lazer de um modelo que ele viu em algum lugar. Ele imagina a quadra de esportes de um modelo que ele viu em algum lugar. E tudo, ele não vai remeter a coisas ruins, ele vai remeter a lembranças boas. Por quê? Porque é um sonho dele, é um desejo dele. Então o planta mexe muito com a mente. O pronto, às vezes o cliente vai ver o pronto, é aquilo ali deu. O planta é a imaginação. Entendeu? É igual assim, ele vai mobiliar um apartamento. A imaginação dele pensa um monte de coisa. Tem o lado, às vezes, do tempo, do estresse e tal, mas é uma abertura. Ele pensa na pia do banheiro que ele viu em tal lugar para fazer igual, o guarda-roupa que ela viu em tal lugar para fazer igual, o quarto das crianças, tá? Então, assim, ó, a planta ele mexe com a imaginação e a condição de pagamento é muito melhor. Então, vamos lá. Positão, então, a gente tá vendo pela construtora, tá? Valor, unidade 1606, que seria mais próximo do 1006 que a gente tem. R$937 mil. Condição de pagamento, 103 mil de entrada, 100 vezes de R$3.655 e 14 semestrais de R$23 mil. Se a gente for falar, tá, em relação à questão de condição, não é uma condição ruim. Parcela não é tão alta, a entrada não é tão alta, o que pega um pouco são esses semestrais. Só que numa negociação com a construtora, provavelmente o cliente vai conseguir botar para anual, vai conseguir mexer alguma coisa, um descontinho e tal. O que é o ponto que a gente tem que ver aqui, tá? Quando vocês estão anunciando alguma coisa, que vocês estão mostrando que vocês têm a mais naquele produto, vocês têm que usar a tabela da construtora como referência para dizer que vocês estão melhor que eles. Em qual sentido? A condição original. Se a construtora de 1 milhão faz 800 mil, não te interessa. Esquece. Na tabela tá 1 milhão. Então tu tem que comparar o teu com a tabela. Ponto. É isso aí. O cliente foi atrás, tem uma condição melhor. Aí é outros 500. Mas tu tem que saber o que a consultora tá fazendo, porque assim, se tu souber até onde eles chegam, se tu já tiver simulado com eles e tudo mais, 2 coisas. Primeiro, às vezes tu tá vendendo um cliente terceiro, às vezes a consultora consegue fazer uma condição semelhante numa unidade que o cliente queira. Porque é aquilo. O teu vendedor, ele tem 1 ou 2 unidades às vezes. Salvo exceções, alguns que tem mais. A consultora tem várias. Então, às vezes tu consegue um posicionamento melhor, tu consegue andar melhor. Então tu tem que saber o que a consultora tá conseguindo de negociação. Mas, se tu souber que a construtora tem uma negociação, o máximo que eles fazem ainda perde pra tua, pode bater no peito e falar, vai lá na construtora, que se tu conseguir negócio melhor que esse, tu vai comprar direto com eles, entendeu? E daí tu ganha o cliente. Então vocês têm que ter informação dos 2 lados. Como é que tá funcionando lá e o que tu tá fazendo aqui? Para tu poder bater no peito e dizer, o meu negócio é melhor. Se você não tiver informação de lá e estiver vendendo o teu, se atenha à tabela. Não fuce demais para daqui a pouco, e não fale demais para daqui a pouco não ficar por mentiroso. Então vamos lá. Construtora 937 mil é a condição que vocês viram. Cliente, a gente consegue vender por 729 mil. Ou seja, a gente vai vender aproximadamente R$210 mil abaixo da construtora. 208 uns quebrados, mas lembra aproximadamente 210 mil reais. Já arredondando um pouquinho para cima. 210 mil reais abaixo da construtora. São 210 mil reais. Seu fulano, o senhor está economizando uma caminhonete aqui comigo. Compra comigo que a caminhonete está garantida. Seu fulano, o senhor está ganhando 210 mil na compra. Compra que quando o senhor for vender vai ganhar 210 mais 100, 200. Em vez de ganhar 200 igual todo mundo vai ganhar no futuro, quem comprou a construtora vai ganhar 400. Vocês têm que vender isso, tá? Vocês têm que vender o ganho. E vocês não estão mentindo, tá? Não tô falando pra enrolar igual, né, picareta e tal. Eu tô falando pra mostrar número. Se hoje é 900, você tem por 700, teu cliente já sai ganhando 200. É fato. Se amanhã quem comprou da consultora for vender por 1.100, ganhou 200. Mas o teu cliente que pagou 700, ele tá ganhando 400. Ele ganhou mais dinheiro que os outros. Então foquem nisso. Então vamos lá. 729 mil sendo 126 mil de entrada, incluso comissão, não é uma entrada alta, tá? E mais 6 anuais. Show! Detalhe, esse cliente ele é um permutante.
Só que ele é um permutante que ele teve, calculou ali o custo dele e tal, tava da época do terreno dele, não sei o que. Esse cliente já é um repasse de uma unidade que ele comprou, de um permutante. E quando ele comprou, ele deu 30 pila de sinal só, que bem dizer a comissão na época, e ficou a dívida, saldo devedor. Hoje, ele tem um custo de 30 mil só. Então, se daqui a pouco a gente devolveu 30 dele, mais 30, mais um custo ali de ganho de capital, isso aqui, daqui a pouco a gente ainda vende por menos do que 126 mil, com comissão, com tudo. Então, é isso que você tem que analisar sempre. Tentar buscar o máximo de informação possível do que custou para ele, tá? Outro ponto importante, essa questão, né, do cliente comprar para repassar a dívida. Hoje, se a gente for comparar percentuais, tá, de mercado, hoje se o meu cliente pegou 30 mil e ele em um ano revendeu, 2 anos, e vamos dizer que daqui a pouco ele tirou limpinho, descontando o custo, tudo, imposto, tal, 60 mil. Ele botou 30, ele ganhou 30. Pô, mas ganhou 30 mil só em um ano, 2 anos. Só que deu 100% de margem. Se a gente for analisar, né, de valor colocado para valor vendido, botou 30, tirou 30 limpo de lucro, fora o custo dele dos outros 30, é 100%. Ah, mas ele botou 30, beleza, mas é 100%. Então, assim, se ele dividir por 2 anos, quanto tempo levou para vender daqui a pouco, um exemplo, tá? Claro, tem reforço, tem que calcular, mas vamos dizer que seja um ano antes do primeiro reforço. Automaticamente, a gente já tá falando em 100%. O que dá 100% em um ano? Nada. Ah, levou 2 anos, tem que pagar o primeiro reforço. Beleza, o primeiro reforço daqui a pouco ele era 100 mil, já dá uma pesadinha, mais os 30 que ele botou deu 130 de custo. Se ele daqui a pouco conseguir 60 limpo, levou 2 anos, um ano e meio para vender, ele fez 50, 60%, mas ainda assim daqui a pouco ele fez 40% ao ano, 50% ao ano. O que dá isso num ano? Ou ao ano, nesse caso, uma ajuda para vender, é muito difícil. Então, é uma operação que o cliente fica faceiro, fica contente. Porque se tivesse 30 mil no banco, ele não tinha ganhado a valorização que ele ganhou, pelo valor que ele comprou, fora a valorização imobiliária, né? Fora o valor que ele ganhou na compra. E ele também não teria ganho, no caso, a questão do percentual de margem em cima do valor que ele colocou. Outro ponto positivo, localização, igual os outros, tá? Estão vendo aí, então, localização em linha reta, 725 metros. Se for pela rua ali certinho, aproximadamente 900 metros. Lembra do aproximado? Abaixo para mais. O lazer, igual eu comentei, são 2 andares, um no rooftop com praça de fogo, fonte de água, churrasqueiras, lavados, tudo ali, né? Um espaço de contemplação. E embaixo um outro com tudo. Piscina adulta, infantil, deck, espaço, tudo completo. Espaço gourmet, salão de festa, biblioteca, playground. Tudo, completaço. Show, vende, catálogo vende, tá? Quando você vende plano, você vende imagem, vende foto, vende catálogo. Outro ponto positivo que vocês estão vendo na tela. Esse apartamento, ele é de esquina. É um apartamento que ele tá de esquina para 2 ruas. Então, sol, ventilação, tudo vai ser bom. Show de bola. Produto 4, tá? Vou tentar agora acelerar um pouquinho pra gente não demorar muito cada produto, mas eu preciso que vocês entendam bem todos os detalhes, tá? Do produto selecionado. Esse produto 4, Residencial Maria Alice, construtora Investir. A entrega é para dezembro desse ano, de 25. Beleza, toda construtora tem uns 6 meses a mais ali de prazo, por lei, daqui a pouco fica para junho de 26. Mas é um prédio que tá alto, vocês vão ver depois. É um prédio que num bairro onde a maioria é 2 quartos, ele é 3 quartos, uma suíte mais 2. É um prédio que o apartamento é de esquina também. Sol, ventilação de todos os lados. A frente dele é leste, sentido mar. A lateral dele da outra rua é sul. Então, assim, é um apartamento que ele é muito bom de sol. Vai pegar sol da manhã, vai ter um baita sol da tarde também, final do dia. Então, assim, é muito interessante. Ventilação dele nem se fala. Outro detalhe, tá? Importante. Condição de pagamento. Pela construtora não tem mais nada. Então eles não têm mais para buscar na construtora. Se tivesse, 950 mil. A gente tem hoje no valor 750. Aproximadamente 200 mil abaixo da construtora. Abaixo do mercado. Hoje 750 mil estão vendendo a partir de fundos nessa localização, nesse bairro. Detalhe da entrada. 290 mil de entrada é uma entrada alta, mas pega carro, faz isso, faz aquilo, papapá, dá uma condição de parcelamento dessa entrada. E o saldo em 5 anuais de 89 mil cada. Para mês 12 de 25. No caso, né, para daqui um ano, bem dizer, um pouquinho antes. E as outras sempre 12 de 26, 27, 28. O cliente pagou 95 mil de entrada, mais as 6 anuais. Então ele tem uma margem dentro do lucro dele, dentro, né, da correção que ele colocou, ainda para dar um desconto. Outro ponto positivo, tá? A localização, 715 metros linha reta, 965 metros, né, se for pela rua, ele certinho a pé, para ir até o mar. 3 quartos, tá? Que é o que eu falei, numa região onde a maioria é 2 quartos, esse é 3 quartos, ele tem 2 quartos ali no caso, mais uma suíte mais 2 no caso. Apartamento de esquina, igual eu já comentei anteriormente, muito bom, tá? Por ser de esquina, ventilação, sol, tudo excelente. E o prazo de entrega, tá? Que isso é o principal. Pra gente que vai falar com um cliente daqui a pouco de uso, tá entregando no final do ano.
É um prazo que o cliente entra no apartamento, ele entra no prédio, ele testa a vaga de garagem, tudo. As salas comerciais já estão sendo colocadas embaixo, as salas comerciais vão ser entregues. Outro ponto, a construtora tem prédio pronto deles na frente desse, prédio no mesmo nível de altura do lado desse, outro prédio sendo entregue na 418, então tem vitrine, tem testemunho de entrega, tem testemunho de compromisso. Show de bola. Produto 5, tá? Morada Terra Nova, construtora País Brasil. Construtora nova, é uma construtora que tem uma outra com o mesmo nome na região de Blumenau. Pelo que eu sei da história, também não quero falar aqui porque eu não sei. Bom, nem vou falar porque, né, isso é uma coisa pública, mas pelo que eu sei, né, 2 sócios, um veio pra cá e fez, pode ser que eu esteja errado, enfim. Mas assim, tá indo, tem uma entregando já na parte de cima do Morretes, ali na quadra principal, ali próximo da Marginal. Esse entrega em 26 também já tá subindo. Tem outros para serem feitos, mas é um prédio que já tá acontecendo. Detalhe importante, tá? Essa unidade de um permutante de material, com a construtora, se não me engano, o terreno, não lembro, mas é de um permutante. O que ele me falou? Roberto, eu faço uma condição de pouca entrada, 80 mil, e o saldo em 6 anuais, que já é excelente. Se a construtora tiver qualquer problema que não entregue, eu fico de avalista, eu devolvo o dinheiro com correção. Pô, ninguém quer fazer isso, ele faz. Então, por mais que a construtora daqui a pouco não seja tão conhecida, a gente tem o quê? Uma segurança para vender para o comprador. Ó, seu fulano, a construtora não é muito conhecida. Show de bola, a construtora de história tá legal e tal, pode ser, né, muito boa. Show de bola. Mas te dou uma mais. O meu vendedor avaliza. Show. Fica no contrato. Em caso de a construtora não entregar, ele devolve o dinheiro com correção. Se ele tiver pago o reforço, devolve o reforço. E esse vendedor tem bala na agulha. Então assim, tem condição para isso. Show de bola. Entrega é um benefício dele. Entrega em 2026, então tá próxima, tá? Já tá construindo, igual eu falei anteriormente. Valor da construtora não tem mais nada, mas estava por 890 mil no final. A gente tem por 625 mil. São 265 mil abaixo da construtora. Com 80 pilinha de entrada e saldo em 6 anual. O cliente já compra ganhando 265 mil reais. Hoje, tá? Você que tá vendo o vídeo, pode pegar o corretor que for e pedir apartamento de 600 mil, 625 mil no Morretes. Morretes hoje, em Itapema. É apartamento de fundos, é apartamento para entregar em 2030. A gente tá falando apartamento para entregar em 26. Eu não tô vendendo apartamento aqui, tá? É que eu tô vendendo a ideia para vocês verem por que eu escolhi esse apartamento e os outros ali. É apartamento para entregar em 30 que o pessoal quer, nesse preço. Apartamento de fundos, apartamento menor. A gente tá falando de 2 suítes de esquina, num andar bom, tá? Numa localização boa. O que quer mais? Um avalista ainda garantindo o vendedor. Condição: 80 de entrada, 6 anuais, primeiro pagamento a partir de novembro de 25 e os outros vêm anuais no caso. Detalhe, tá? Esse imóvel aqui, eu até falei que era de permutante, ele era de permutante, de material, lembrei agora, só que ele passou para um comprador, que é o nosso vendedor, que deu uma entrada e assumiu um saldo ali com ele, e vai fazer o repasse dessa dívida. Sabe quanto ele deu de entrada quando ele comprou? 25 pila. Então assim, a gente tem margem ainda para diminuir esse 80, a gente tem margem para tirar a comissão, tá? E repassar essa dívida para alguém assumir e ainda vai ganhar dinheiro. Show, todo mundo fica feliz. Localização, como eu comentei, 660 metros do mar aproximadamente, 777 se for pela rua, ou seja, aproximadamente 750 metros. Prazo de entrega, 26, apartamento de esquina, 70 metros privativos e condição, igual eu já falei. O que eu não acho tão bom nesse prédio, tá? O lazer. O lazer dele é meia laje. Metade é lazer, metade é apartamento. Aí não fica um lazer tão grande, tão atrativo. Mas é igual eu disse, tem um monte de outros benefícios. É um prédio que já está construindo. E o último produto dessa lista que a gente vai apresentar é o produto 6. É um produto hoje no Perequeja, é outra localização em Porto Belo, da construtora Poti Juniors. É uma construtora que ela tem um histórico de mais de 20 anos no mercado, uma construtora grande aqui, uma SA já, tem vários parceiros fortes, enfim. É uma construtora que ela vai começar a construir tudo em steel frame e estrutura de aço. Fez parceria com a Gerdau, enfim, ali algumas coisas assim, pelo que, né, eles publicaram, pelo que eu vi também de notícias ali, né, que foi publicado na mídia. O prazo de entrega desse prédio 2027, como é uma estrutura de aço, eles estão prometendo um prazo bem rápido, steel frame, e condição com a construtora, 1.080.000 preço de tabela, com 316 mil de entrada e saldo em 60 vezes, mais 306 mil nas chaves. Detalhe, essa construtora é boa de negócio, como ela, né, tem bastante produto, bastante prédio, ela gira muito, então ela pega permuta, ela é flexível na negociação. Então assim, hoje é uma construtora que, se tu for disputar com ela, se o teu produto não tiver muita margem, flexibilidade, daqui a pouco tu perde.
Porque ela tem margem, ela tem muito produto também, que ela gira bastante. Então hoje o que a gente tem ali, tá? Uma unidade a 845 mil, com 90 mil de entrada e o saldo em 7 anuais. A gente está falando de um valor 190 mil abaixo da construtora, isso é para um permutante, fez permuta com eles, 190 mil abaixo da construtora, em 7 anuais. A gente está falando de um prédio que a promessa de entrega é final de 27, por mais que fosse entregar em 28, o cliente vai ter pago 26, 27, vamos dizer que 28. Pagou 3, recebeu as chaves, tem mais 4 para pagar depois das chaves. Então ele recebe o prédio, pagou pouco, e o reforço é baixo, 114 mil cada um. O valor, né, comparado da construtora, hoje se a gente fosse pegar da construtora 60 vezes de 7 mil e pouco, se fosse pegar ali 12 vezes 7 mil e pouco, a gente estava falando ali aproximadamente a quase 100 mil reais também, só que numa entrada de 316 e mais 316 mil nas chaves. Então a gente está falando de 7 anuais e um vendedor, um permutante que é flexível. Pega carro, daqui a pouco eu consigo mais um ano de parcela com ele. A entrada de 90 mil, daqui a pouco eu consigo pegar um 45 mil, parcelar 45 mil. A comissão, eu coloquei 45 mil de comissão, uma comissão, né, show ali dentro da média. Então a gente está falando assim de 890 mil, 195 abaixo da construtora. Outro benefício da localização, ele não é um prédio tão próximo do mar, só que ele engana. Por quê? Diferente do bairro que a gente estava falando antes, que é o Morretes, Itapema, bairro Morretes, ele é um bairro, o Morretes, ele tem a BR, que divide mar, bairro, né, pro lado de fora da BR, meia praia, estreito, centro, e Morretes lá de cada BR. Então, várias situações que são próximas do mar acabam parecendo ser longe por conta da BR. Até mesmo na meia praia, muita coisa mais longe do mar do que no Morretes. Só que o pessoal aqui lá não tem a BR no meio. O Perequê, Porto Belo, não tem essa BR ali. Então, o que acontece? Parece que está mais perto do mar. Então, ele dá 727 metros do mar em linha reta hoje. Então, é um prédio que ele é uma linha reta, não tem rua para virar, não tem nada, a pessoa olha onde está o mar. Então, show, a localização chama atenção. Outro detalhe, tá? Lazer completo, área de lazer, salão de festa, espaço gourmet, deck, pub, piscina, tudo. Completados. E é um bico de quadra esse prédio. Então, o apartamento que a gente tem, ele fica bem nesse bico, como vocês estão vendo aí embaixo. Então, ele vai ter ventilação, sol de dois lados. Tanto na posição norte, ele vai ser frente oeste, lateral norte, lateral sul. Basicamente assim. Então, ele vai pegar sol e ventilação de tudo que é lado. Ele vai ter 3 frentes, bem dizer. Então é muito bom nesse sentido. Apartamento 3 suítes, 2 vagas de garagem, tá? Lado do mar, como eu já comentei em relação à questão de BR, Perequê, Porto Belo, uma região que tá muito famosa, tanto quanto Itapema. Dizem que é a nova Itapema. E tem essa pegada moderna da estrutura ser de aço, freno. Alguns têm um pouco de receio ainda, tá? Ao mesmo tempo que é uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim. E condição de pagamento e preço, como eu já passei. Então seria basicamente isso, tá? Eu já falei aqui durante o vídeo, durante todos os produtos, todos os pontos assim de interesse. Tá? Um detalhe que eu vou falar aqui que é bem importante, tudo que você vai vender, você tem que ver se está liberado para vender. Então hoje prédios para serem vendidos, eles precisam ter incorporação imobiliária. Você vai vender na prática, confira se está incorporado. Roberto, acontece venda sem incorporação? Acontece, mas não é o certo. O que as consultoras fazem muitas vezes, tá? Reserva. Faz uma reserva de unidade para deixar a unidade garantida para o cliente. Aí tem ali as condições dentro da reserva. Mas o certo é a comercialização ser feita só com a incorporação imobiliária em andamento, tá? Eu tô dando um exemplo para vocês aqui, eu tô trazendo algumas situações, então, né, só para ficar bem claro isso. Então, seria isso. Vamos pro próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Vamos que vamos.